Estamos começando mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz. Cada programa, você está acostumado, vai falar sobre um dos capítulos do livro Nosso Lar. Nosso Lar é uma obra bastante rica, que traz inovações, traz notícias de como é a vida no plano espiritual, coisa que até então as pessoas não tinham muitas ideias, não sabiam como imaginar esta vida acontecendo do lado de lá. O capítulo 10º, que é aquele que hoje nós vamos começar, vai falar sobre o bosque das águas. André Luiz está se surpreendendo com as coisas que ele está encontrando. Diferente daqueles lençóis flutuando, ou fumacinhas passando para cá e para lá, ou nuvens com anjos tocando harpas. Essas ideias ancestrais e tão carentes de fundamento que muitas vezes as pessoas possuem, André Luiz também devia ter. Tanto que no capítulo anterior, ele já começou a ver como que funcionavam as coisas, admirar-se da organização da cidade, dos palácios, das casas, das ruas, das alamedas, de tudo tão bem organizado. Agora ele vai com Lísias ao chamado Bosque das Águas. A primeira surpresa que ele tem é que, ao dirigir-se ao Bosque das Águas, eles não vão caminhando, nem vão volitando. Lísias o leva a um determinado local onde eles vão esperar o que Lísias denomina de aeróbus, que é um veículo que tem a função em nosso lar de fazer o transporte entre os diversos departamentos, porque a cidade é muito grande. O espaço que ela ocupa no plano espiritual é muito vasto. Tanto que André, ele se surpreende quando vê chegar um veículo muito longo, que ele chama logo no começo, sem ter como compará-lo de forma precisa, ele diz que parece-se com um funicular. Funicular é aquele tipo de bonde pendurado. Nós temos isso no Rio de Janeiro, não é? O bondinho do Corcovado. É um veículo que é puxado por cabos. No caso, André Luiz conta, e você vai ver essa imagem onde já aparece a figura do aeróbus, que havia no topo do veículo, que ele chama de tolda, na parte superior, várias antenas que mais adiante ele foi confirmar nas oficinas de serviço de transporte na cidade Nosso Lar, tratarem-se de locais onde fios invisíveis são conectados para abaixar, levantar e mover o veículo. André se surpreende, eles entram, se sentam, André fica assim meio desambientado porque não sabe como se conduzir nessas questões novas, não é? E ele percebe que o veículo, assim que entram, ele já se posiciona, já se eleva do solo e sai em alta velocidade. André não sabe dizer qual velocidade é esta, mas ele diz que não era possível você fixar, enquanto o veículo passava, as peculiaridades dos prédios. Você via que tinha casa, que tinha prédio e tudo, mas você não conseguia fixar, porque passava muito depressa. E o veículo parava a cada 3 quilômetros. Ele fazia uma breve parada, provavelmente para receber passageiros e deixar passageiros, mas nesta velocidade, e só parando de 3 em 3 quilômetros, ainda ficaram no veículo por 40 minutos, até que chegassem lá no Bosque das Águas. Puxa vida, que coisa interessante. André Luiz, então, neste capítulo, vai entender como é importante a água na vida do espírito. E nós entenderemos como ela é importante na nossa vida. Puxa, a gente a desperdiça, a gente usa para fazer higiene, para lavar roupa, para lavar as coisas, para levar nossos dejetos, para voltar à vida da natureza com tudo aquilo que não presta, que a gente não quer. Mas também nós vamos nos lembrar que a água constitui mais de 70% do nosso organismo. Você, naquilo que pesa, você vai ver que
70% do seu peso, pelo menos, é composto só de água. Água, H2O. Você tem a água como fonte e como veículo de todas as manifestações da sua fisiologia. Você se alimenta e precisa da água. Sua saliva umedece o sólido para torná-lo uma pasta. A sua digestão depende da água. Não só a saliva com as enzimas, mas o suco gástrico e todos os demais sucos que são adicionados no sistema são líquidos. A limpeza do seu organismo depende da água. Toda a digestão com base na água, ela vai quebrando as moléculas. O sangue é líquido. O rim funciona limpando este sangue e transformando também em urina líquida todos os produtos que não são adequados, que são tóxicos, para que eles sejam expelidos. O suor para o equilíbrio da temperatura, para a limpeza também do nosso corpo é líquido. A lágrima é líquida. Nós temos o nosso equilíbrio dependendo da água nos canais semicirculares do ouvido. Nós temos o humor aquoso, a água fazendo com que nós sejamos capazes de enxergar, constituindo o aparelho que é tão precioso da visão. Nós temos a reprodução dependendo do meio líquido. Nós temos o óvulo e o espermatozoide inseridos num contexto líquido. O corpo futuro, aquele novo embrião, aquela nova vida, vai sendo modelada através do corpo da mãe, envolto em um contexto de água. Água salgada, água do mar, parece o mar de onde nós todos viemos lá no passado. Puxa vida, olha como a água é importante, quantas coisas a água interfere em nossa vida. Então, você vai ver na nossa sala de leitura, logo a seguir, como o mundo espiritual trata da questão da água. No Bosque das Águas, nós encontraremos Lísias falando para André Luiz do valor deste elemento tão precioso. O lugar é magnífico, o lugar é maravilhoso, o lugar é de sonho. Tanto que os namorados, quando vão fazer projetos de reencarnação, vão lá se inspirar. No próximo bloco, na sala de leitura, nós vamos ver então os conceitos sobre a água. Fique conosco.